Agora vamos falar dos métodos de roteamento. Bom, vamos falar de dois métodos de roteamento básicos que são operacionalizados por diversos algoritmos. Rotas mínimas. Informação precisa do deslocamentos para cada objetivo. Avaliar as múltiplas possibilidades dentro do tempo em recorte. Mais dispendioso e maior espaço de armazenamento. Isócronas. Menos precisa, mas permite uma leitura mais objetiva. Cria polígonos de igual tempo máximo de deslocamento, mais rápido processamento e menor espaço de armazenamento. O primeiro é o das rotas mínimas, ou seja, as rotas de menor custo. Elas trazem uma informação precisa do deslocamento para cada objetivo, dado que ela se comporta ponto a ponto. Ou seja, qual que é o tempo, qual que é a distância para me deslocar do ponto A para o ponto B. Ela pode avaliar múltiplas possibilidades dentro do tempo em recorte, ou seja, eu posso dizer que no mesmo tempo estimado, vamos supor, um tempo máximo de 10 minutos, eu tenho um objeto a 5, um objeto a 5,5, um objeto a 7, eu posso saber precisamente, dentro das configurações da minha rede, qual que é o tempo e qual que é a distância para me deslocar do ponto A para o ponto B. Mas, em compensação, ela é mais dispendiosa e ela depende de um espaço maior de armazenamento, dado que cada ligação entre o objeto A e o objeto B, entre dois objetos, vão corresponder a uma linha. E isso começa a onerar o nosso armazenamento. As isócronas, por sua vez, elas são um método um pouco menos preciso. Elas definem um polígono cujo custo de deslocamento máximo é igual. Eu fecho aquele polígono no maior custo de deslocamento, dado o custo que eu defini. Por exemplo, eu quero saber qual que é a área que eu alcanço em 10 minutos a pé. Então eu posso dizer que dentro daquele polígono, a partir daquele ponto, ele está no meu raio de alcance de 10 minutos. Mas eu não sei exatamente dentro desse polígono quanto tempo eu gasto para cada ponto. Mas ela tem um processamento de certa forma mais rápido, porque eu consigo criar um polígono e esse polígono ser reutilizável para diversos pontos objetivos, se eu quiser somente saber se existe aquele objetivo dentro de um tempo de 10 minutos, ou de 20 minutos, ou o tempo que eu quiser. Então as isócronas elas trazem essa leitura um pouco mais generalizada, mas que é um pouco mais rápida de ser executada também. Então aqui um exemplo ilustrativo. É uma análise de equipamentos públicos para um endereço na área central de Belo Horizonte, em que eu tenho para cada endereço o seu tempo específico para cada objeto específico, a partir daquela mesma origem. Então, esse é o método que nós estamos chamando das rotas mínimas. E o outro método das isócronas, esses dois métodos foram implementados como análise de deslocamento pedonal. Ela traça grandes polígonos com essas áreas de abrangência. Observar que quando eu uso o método pedonal, nesse estudo específico nós consideramos, além do traçado, a declividade como um fator de impedância, uma declividade como um fator que penaliza o pedestre no deslocamento. Você vê que ambos fazem efeito no desenho dessa isócrona, de modo que numa área de forte declividade eu tenho uma isócrona menor. Assim como uma área mais plana, eu vou tendo uma isócrona um pouco mais alongada. Planejamento urbano. Licenciamento de empreendimentos. Alocação de equipamentos, planos de intervenção local, indicadores de qualidade urbana, logística. Caminhos mais curtos de escoamento da produção. Área de abrangência de centros de armazenamento. E esses estudos eles podem ter algumas aplicações. As aplicações que eu já usei particularmente desse tipo de estudo foram nas áreas de planejamento urbano, em licenciamento de empreendimentos, para a alocação de equipamentos, ou seja, eu quero entender qual que é o melhor lugar, qual a melhor alocação que vai promover um maior aumento da acessibilidade daquele equipamento dentro do contexto urbano. Então é um estudo que pode ser feito. Planos de intervenção local, eu posso ver, por exemplo, numa escala muito micro, numa escala geográfica grande, né? Mas numa escala de implantação micro, uma quadra, um conjunto de quadras, quais são as necessidades, por exemplo, de atravessamento, onde eu posso implementar novas vias, novas passagens de pedestre. Tudo isso pode ser estudado
com esse tipo de análise. E indicadores de qualidade de vida urbana, como os lugares estão acessíveis de benesses urbanas, de equipamentos, de comércio e serviço, de áreas verdes de uso público. É um indicador que eu também posso utilizar esse tipo de estudo para compor. Eu posso usar o estudo do roteamento para compor um indicador de acessibilidade. E logística, caminhos mais curtos de escoamento de produção e área de abrangência e centro de armazenamento. Ou seja, se eu considero que o ideal é que os meus produtos cheguem ao centro de armazenamento, dado uma certa distância, dado um certo tempo, esse tipo de estudo, tanto rotas mínimas quanto o rotas mínimas para o primeiro caso e isócronas para o segundo caso, ele é ideal para eu entender como isso está se comportando no espaço e onde eu preciso eventualmente de alguma intervenção. Agora nós vamos falar de algumas ferramentas específicas, nós vamos trazer mais para um nível operacional. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar das ferramentas nativas do QGIS, aquelas ferramentas que estão disponíveis sem a instalação de qualquer plugin, sem a instalação de qualquer máquina, sem usar uma API, elas estão disponíveis no QGIS assim que você o instala. Então, elas teriam um nível um pouco mais simples. O OpenTrip Planner, que é um plugin no QGIS, que operacionaliza uma máquina virtual em Java, que traz diversas potencialidades, a gente vai mostrar aqui, é um plugin bastante interessante. E o OpenRoute Service, que é um plugin no QGIS que trata por uma API. As ferramentas do PGRoute vão ser tratadas em separado, porque a gente vai dar uma atenção especial ao PGRoute. Por que dar uma atenção especial ao PGRoute? O PGRoute, por trabalhar com um banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados Postgres, ele consegue operacionalizar operações com dados massivos, com dados com grande volume, o que nessas outras ferramentas é um pouco mais difícil. Então, para uma solução corporativa, para uma solução de uma empresa, de um órgão, o PGRoute ele se mostra como uma opção melhor, dada a reprodutibilidade e a possibilidade de você tratar dados massivos e se aproveitar das ferramentas de gerenciamento de banco de dados. Tudo isso a gente vai trazer aqui no treinamento. Bom, as ferramentas nativas do QGIS, elas são as áreas de serviço, e aí pode ser a partir de um ponto específico ou de uma camada de pontos, que nada mais é do que a gente está chamando da isócrona, é definir uma área de atendimento a partir de um ponto, dado em determinada distância ou dado em determinado tempo, e os caminhos mais curtos, que a gente chamou de rotas mínimas, que pode ser de camada para ponto, ponto para camada e ponto para ponto. As ferramentas de rede foram incorporadas à instalação núcleo do QGIS. A ferramenta área de serviço cria uma nova camada de linhas desde o ponto de origem até os pontos que são alcançados em um dado custo de deslocamento, sendo necessário mais alguns passos de processamento para fechamento da isócrona. A ferramenta caminho mais curto, por sua vez, cria apenas uma linha entre origem e destino, considerando a rota mínima. A expressão camada significa que pode ser utilizada uma camada pontual, em que todos estes pontos serão considerados individualmente, enquanto o ponto será indicado, seja escrevendo ou clicando na tela, o par de coordenadas. O OpenTrip Planner, ele cria uma máquina virtual Java que permite diversas simulações. Permite a criação de rotas mínimas e isócronas, bem como pode ser alimentado com dados GTFS para simulação de transporte público e modelo de elevação, para simulação de deslocamento pedonal ou de bicicleta. Uma funcionalidade muito interessante, por exemplo, é poder adicionar o dado de GTFS, que é um dado de planejamento de trânsito, que permite que a gente faça simulações de transporte público, por exemplo. E poder trazer isso para rotas mínimas, para isócronas, traz umas outras potencialidades. E o OpenRoute Service, ele é um serviço de roteamento baseado na web, que operacionaliza a partir dos dados do ASM, que também traz outras possibilidades. Por exemplo, você já trabalhar diversos modais, você tratar com caixeiro viajante. Outro ponto de diferença do PGRouting, que eu vou tratar um pouco depois, é que esses serviços, à exceção das ferramentas nativas do QGIS, eles têm alguns dos seus parâmetros embarcados. Por exemplo, as bases já são definidas, ou o parâmetro já é definido,
o PG Route Service, o PG Routing, ele já traz uma possibilidade de adaptação à realidade do usuário um pouco maior. Então aqui um pequeno quadro comparativo, o OpenTrip Planner, ele cria um servidor local, ele se operacionaliza a partir de dados do ASM, ele é de fácil configuração, como vocês vão ver aqui nesse treinamento, e ele tem um menor risco de continuidade à medida em que nós usamos uma versão fechada, uma versão que já foi divulgada, publicada, e nós temos todos os dados para rodar essa versão já armazenado num drive nosso. Claro que ele pode ser interrompido, pode parar de ter manutenção, parar de ter funcionalidades novas, mas dentro dessa versão que nós estamos usando, ela é fechada. O OpenRoute Service ele pode ser criado num servidor local, num Docker, não é necessariamente simples, mas ele pode ser usado numa API, que torna o seu uso um pouco mais simples. Ele se operacionaliza em dados do ASM, mas são dados que estão no servidor do OpenRoute Service. O usuário ele não consegue manipular esse dado diretamente para poder alterar alguma coisa, corrigir alguma incorreção. Ele não é possível fazer isso. No caso do servidor Docker, ele tem uma configuração complexa, ele não é tão simples de configurar, no caso da API não, ele é bem tranquilo. E a API ela tem uma limitação de requisições, ou seja, para você usar isso, às vezes com uma solução corporativa, você precisa assinar um plano para poder usar um maior número de requisições. Na versão free, ele tem um número de requisições um pouco mais limitado. E as ferramentas nativas do QGIS, elas estão disponibilizadas no QGIS nativo, então dificilmente elas vão ser descontinuadas. Elas rodam a partir de dados do usuário, então você pode usar qualquer dado que você queira, OSM, um dado cadastral da prefeitura, de um órgão estadual, do governo federal, você pode usar o dado que você quiser, desde que ele respeite as características da topologia de rede, né, ele esteja tratado com qualidade para ser utilizado em análise de rede. Ele é facilmente incorporado num script em Python, por exemplo, para quem entende de programação, você pode criar aplicações em Python que, por meio de scripts, usem esse algoritmo, e ele também tem um menor risco de descontinuidade, dado que ele já foi trazido para o core do QGIS. Ele faz parte da estrutura base do QGIS, então dificilmente ele vai ser descontinuado.